gente pensa em um crocodiliano, um jacaré, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele predador solitário, uma verdadeira máquina de caça pré-histórica, ali, paradão na água. Mas e se essa imagem clássica estiver, digamos, um pouco incompleta? E se, na verdade, eles tiverem uma vida social secreta que desafia tudo que a gente achava que sabia? Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. Olhem bem para essa imagem. Pois é, não é o que se espera de um bando de jacaré, certo? Parece até uma marcha organizada, quase uma fila indiana. A grande pergunta é, o que raios está acontecendo aqui? Os cientistas que viram isso pela primeira vez deram até um nome para o fenômeno: caravana de jacarés. E essa tal caravana misteriosa acabou colocando em xeque décadas de conhecimento sobre esses répteis. E só para reforçar o quanto isso é esquisito, jacarés são, por definição, predadores solitários. Eles caçam sozinhos, vivem sozinhos. Então, a ideia de ver vários deles marchando em grupo, ainda mais em terra firme, é quase um contrassenso biológico. E essa se tornou a grande questão para os pesquisadores. Tinha que ter um bom motivo para esses animais, tão conhecidos por serem individualistas, de repente formarem grupos organizados e saírem marchando juntos por aí. Para tentar desvendar esse mistério, uma equipe de cientistas partiu para uma investigação bem detalhada num dos maiores santuários de vida selvagem do planeta. O palco dessa investigação foi o nosso Pantanal. E não foi algo rápido, não. Durante uma década inteira, entre 1989 e 1999, os pesquisadores ficaram lá, observando e anotando tudo sobre o comportamento do jacaré do Pantanal. Mas eles precisavam ter certeza de que o que estavam vendo era um comportamento real, genuíno. Por isso, fizeram uma distinção que foi crucial. Separaram os movimentos espontâneos, ou seja, os jacarés agindo por conta própria, dos induzidos, que aconteciam quando a presença dos humanos assustava os bichos. O segredo era focar só no comportamento natural. E aí, com os dados certos em mãos, eles começaram a montar o quebra-cabeça. E as primeiras peças já revelaram pistas fascinantes sobre essa marcha misteriosa. Primeira pista importante: isso não foi um evento isolado, um acaso. Foram 73 marchas em grupo, documentadas. E nessas marchas, eles contaram mais de 500 jacarés diferentes. Ou seja, era um comportamento relativamente comum por lá. E aqui vem a primeira grande revelação, que tem a ver com tamanho. Os pesquisadores notaram uma coisa muito curiosa. Os jacarés que andavam sozinhos eram, na média, bem maiores do que os que marchavam em grupo. Os marchadores, então, eram os indivíduos menores. A segunda pista estava no sexo dos animais. Os grupos eram formados, na sua esmagadora maioria, por machos, coisa de 80%. Isso já ajudou a descartar um monte de teorias, como algo ligado a ninhos ou cuidado com os filhotes, que são tarefas das fêmeas. E a organização era impressionante. Não era só um amontoado de bichos se movendo para o mesmo lado. Havia uma estrutura clara que se repetia nessas marchas. A própria pesquisa descreve isso de um jeito muito visual. Eles dizem que os jacarés no grupo caminhavam focinho com cauda, um bem atrás do outro, numa linha coesa. Isso mostra o nível de coordenação que existiu ali. Então, com todas essas pistas na mão, animais menores, a maioria machos, se movendo em filas super organizadas, os cientistas finalmente começaram a juntar as peças para entender o porquê. Afinal de contas, qual seria a vantagem de abandonar uma vida solitária para marchar em fila pelo Pantanal? Tinha que ter um motivo muito bom para isso. Bom, os pesquisadores levantaram algumas hipóteses. Andar em grupo poderia diminuir o risco de um ataque de onça-pintada, por exemplo. Poderia também ser um jeito de evitar o canibalismo, já que jacarés adultos e maiores podem sim atacar os menores. Outras ideias eram que talvez eles estivessem aprendendo rotas de migração ou procurando lugares melhores com mais comida. Mas no fim, o ponto central parece ser um só: segurança. A teoria mais forte é que essa marcha é, antes de tudo, uma estratégia de defesa. Para um jacaré menor, mais vulnerável, estar no meio de um grupo grande diminui drasticamente a chance de virar o alvo de um predador. É a clássica segurança que os números proporcionam. Mas essa descoberta vai muito além de ser só uma curiosidade sobre jacarés. Ela tem implicações bem importantes para a forma como a gente entende não só esses animais, mas o mundo natural como um todo. O principal impacto é que essa pesquisa meio que vira a mesa. Ela nos força a repensar completamente aquela ideia antiga de que jacarés são criaturas estritamente solitárias.
Fica claro que o comportamento social, mesmo que seja só por um tempo, pode ser crucial para a sobrevivência deles. E na prática, o que isso muda? Bom, para a conservação, saber que eles se movem juntos por corredores específicos ajuda a proteger melhor essas áreas. Por outro lado, essa mesma marcha em grupo pode, ironicamente, torná-los alvos muito mais fáceis para caçadores. E claro, isso abre um capítulo totalmente novo para a ciência, mostrando quão pouco a gente ainda sabe sobre a vida social dos répteis. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Se uma criatura que a gente sempre viu como símbolo da vida solitária tem, na verdade, um comportamento social tão complexo e secreto, o que mais será que o reino animal ainda guarda? Quantos outros segredos incríveis estão acontecendo agora, bem debaixo do nosso nariz, só esperando para serem descobertos?